Marcos capítulo 2, o nosso primeiro texto diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Isso é interessante. Jesus só volta onde que ele é bem-vindo, né? E soube-se que estava em casa. É impossível Jesus estar em um lugar e não ser percebido. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. João capítulo 13 será a nossa segunda base. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, os primeiros versículos, e eu quero que vocês leiam, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 4. Vamos lá, vocês podem ler, olhando para a nossa projeção. 1, 2, 3. Mantenha a sua Bíblia aberta. Pai, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra. Dilata, Senhor, a nossa mente. Torna, Senhor, os nossos corações, atenção a esta palavra, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se assentar. Muito obrigado. Mantenha a sua Bíblia no texto. Qual é a sua reação? Qual é a sua resposta quando você está diante de alguma situação que você não consegue enxergar além? Qual é a maneira com que você reage quando você está diante de cenários e que a sua visão é roubada? O seu olhar é comprometido porque a neblina é muito. Você não consegue olhar muito longe, porque o que está diante da sua frente a compromete. Eu lembro que na minha infância, eu assisti um filme do Van Damme que apanha e sobrevive no final. E ele, naquele filme, o grande dragão branco, ele estava em um ringue com seu oponente, na sua última luta. Ele havia ganhado todos antes, e agora estava com seu último oponente, e terminando a luta, ele é golpeado pelo seu adversário no rosto, de sorte que a sua visão se perde. E agora o seu inimigo está vivo e ele não consegue enxergar, ele não consegue olhar e ver o seu oponente para que pudesse continuar a luta. E então, claro, é filme, ele vai lembrar do treinamento do seu mestre, de que em um dado momento ele vedava os olhos dele e fazia com que ele lutasse sem olhar. E então ele recobre as suas forças e continua lutando mesmo sem enxergar.
Na vida nós seremos golpeados. Na vida nós seremos atingidos. De sorte que você terá momentos que não conseguirá enxergar além do que os seus olhos podem ver. Haverá tragédias, haverá perdas, haverá embates, haverá enfrentamentos que você será comprometido na tua visão. E a pergunta é: o que fazer? O que fazer quando os meus olhos estão totalmente obscurecidos pela circunstância contrária? O texto de Marcos capítulo 2 nos ajuda a pensar sobre isso, porque esses 4 amigos, levando um amigo, eles saem de casa para ir até Jesus. E quando eles chegam no endereço da casa, o texto diz de que a casa estava repleta, a casa estava cheia. Jesus não estava ao ar livre, Jesus não estava do lado de fora, ele estava do lado de dentro. Isso significava dizer que a visão desses 4 homens ficaram comprometidas em relação ao Cristo. Eles não conseguiam ver Jesus porque as pessoas não deixavam, porque as paredes não deixavam, não havia acesso por nenhum lugar a Jesus. Eles tinham todas as razões de voltar para trás. Eles tinham todas as explicativas, dizendo: voltaremos, porque nós nem estamos enxergando Ele, nós nem estamos vendo Ele. E a pergunta é: por que que eles não voltaram? Por que que eles não desistiram? Eles não desistiram, é porque eles não estavam ali reféns do que eles poderiam enxergar. Então, qual foi a chave que fez com que eles continuassem, mesmo sem ver? Sabe o que motivaram esses homens a continuar? Não era o que eles estavam vendo, porque eles não estavam vendo Jesus, eles não estavam vendo o rosto de Jesus, eles não estavam vendo a mão de Jesus, eles não estavam vendo os lábios de Jesus. Jesus estava oculto aos seus olhos. Você sabe o que fez com que eles continuassem? Não era o que eles estavam vendo, mas era o que eles sabiam a respeito do Cristo que estava lá. A certeza, a convicção, o conhecimento que eles tinham do Cristo fizeram com que eles transpôssem, que eles avançassem, que eles prevalecessem a qualquer páreo, a qualquer obstáculo. Não por aquilo que eles estavam vendo, mas por aquilo que eles sabiam a respeito de Jesus. Eu quero te dizer de que se você for refém daquilo que se apresenta aos seus olhos, eu lamento te dizer que você será escravo da ditadura das aparências. Se você é alguém que se move pelas aparências da sua família, que se você se move pelas aparências do mercado, pelas aparências da sociedade, pelas aparências das situações, você é um grande candidato ao fracasso. Porque a Bíblia diz de que se eu olhar para as nuvens, eu não vou me mover semeando, eu não vou me mover colhendo. Se eu for refém daquilo que vejo, se eu for refém daquilo que eu contemplo apenas, eu serei totalmente bloqueado, travado pela a vida. Esses homens, mesmo sem ver, eles continuaram, não por aquilo que eles estavam vendo, mas por aquilo que eles estavam sabendo. Então o conselho de Deus para a sua vida é que você não pode ser movido por aquilo que você vê. Você deve ser movido por aquilo que você crê, por aquilo que você sabe, por aquilo que você conhece a respeito do teu Deus. Você não pode ser movido por aquilo que se apresenta diante dos seus olhares. Há um homem na Bíblia que as suas imagens, aquilo que estava diante dos seus olhos, eram os cenários mais opróbrio possível. A imagem do seu dinheiro, da sua riqueza derrotado, a imagem da sua família, filhos perdidos, a imagem da sua saúde falida. Jó tem um cenário diante de si totalmente desencorajador.
ele está morando sobre as cinzas. Ele coleciona lágrimas, ele coleciona perdas, ele coleciona tragédia. E a pergunta é: por que em meio a este cenário, Jó não desiste, Jó não peca? Por que nesse cenário Jó não larga Deus? Por que nesse cenário ele não abandona Deus? É porque o texto vai dizer, em Jó capítulo 19, ele dá um brado, ele dá um brado no mundo espiritual. Ele não está vendo nada. Os seus filhos estão mortos, não ressuscitaram. Os novos filhos ainda não estão a caminho, não chegaram. A sua saúde permanece ainda em falência. Ele permanece pobre, ele permanece escasso. O seu cenário é totalmente adverso. Mas ele dá um grito em Jó 19 dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. Não estou vendo, mas eu sei quem ele é. Não estou vendo, mas eu creio no que ele pode fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Por que nos dias em que nós estamos vivendo, você percebe pessoas quebradas, você percebe pessoas totalmente desorientadas, porque elas fizeram uma decisão em decidir, em escolher, em viver a partir do que se vê. Esses homens seguiram em frente, não por aquilo que eles viam, mas por aquilo que eles sabiam. Mas ninguém se torna um exemplo mais perfeito para nos ensinar a respeito de ser movido pelo que sabe e não pelo que vê. Nada, ninguém como Jesus poderia nos educar a autoridade do saber. O quanto o poder de nós sabermos algo com toda a nossa garra, com todas as nossas forças. O texto que nós lemos nos reporta pelo menos 4 saberes que Jesus confessa de que ele sabia. Ele está na iminência da sua morte. Daqui a poucas horas ele será preso. Daqui a poucas horas ele vai transpirar sangue. Daqui a poucas horas ele será entregue. Daqui a poucas horas tudo ficará escuro por demais. Daqui a poucas horas, 9 da manhã, ele estará todo ensanguentado no alto de uma cruz. Não é incoerente pensar que a visão física de Jesus estava totalmente comprometida, cheio de hematomas, a sua face deformado. Não, às 3 horas da tarde, do meio-dia às 3 horas, há trevas. Literalmente Jesus não está vendo nada. As horas que se segue mostra cenários de turbulência, imagens escuras, obscurecidas. Se Jesus se movesse por aquilo que ele via, ele fracassaria. Mas no texto nos mostra a autoridade de saber. O texto nos mostra o que Jesus sabia quando ele não podia ver. No versículo 1 do capítulo 13 diz: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. A primeira coisa que o texto diz que Jesus sabia era a respeito da sua hora. Ele sabia a respeito da sua hora. Você que é um bom leitor das Escrituras, você vai se lembrar que por 3 vezes, pelo menos, ao longo do Evangelho de João, você vê Jesus confrontado a respeito de agir. E ele diz: não é chegado a minha hora. Quem não se lembra de João capítulo 2, quando Maria o impulsiona dizendo: acabou o vinho. E Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. A hora que Jesus está dizendo não é de fazer milagres.
Porque ele fez no momento seguinte. Ele fez no momento seguinte. No capítulo 7:30 ele vai dizer que ainda não tinha chegado a hora. Se fosse milagre já tinha chegado, porque já tinha feito vários milagres até o capítulo 7. Jesus não está falando da hora do milagre. Ele está falando do momento em que ele seria crucificado, tendo o apogeu da sua glória. Ele estava falando da sua morte. Ei, ele disse para Maria, sua mãe, a minha hora não é chegada. Olha o versículo 30, os guardas não puderam prender, porque a sua hora ainda não era chegada. Olha o versículo 20, ninguém o prendeu no templo, porque a sua hora ainda não havia chegado. João vai dizer em outros momentos que eles se reuniram para pegar Jesus e lançá-lo de um precipício abaixo para o matá-lo, mas não conseguiram, porque não era chegado a sua hora. Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando Jesus diz, não é chegada a minha hora, ele estava dizendo de que nada e ninguém seria capaz de derrotá-lo, de fazê-lo perecer, enquanto a sua hora não era chegado. Quando eu sei da minha hora, quando eu entendo que a agenda da minha vida está na mão de Deus, eu desarmo qualquer situação que vem contra mim, dizendo eu vou te matar, dizendo eu vou te destruir, dizendo eu vou te derrotar. Jesus dá um brado dizendo, enquanto a minha hora não chegar, vocês não podem me tocar, vocês não podem me destruir. Enquanto a minha hora não chega, a morte não chegará a mim. Enquanto a minha hora não chega, eu serei indestrutível, eu serei invencível. Você pode levantar a sua mão. Você pode levantar a sua mão direita. Você pode levanta mais alto. Vamos lá, se está na casa do seu pai. Levante a sua mão bem alto. Levante a sua mão bem alto e diga após mim, diga, enquanto a minha hora não chegar, nada, ninguém é capaz de me destruir. Diga, enquanto a minha hora não chega. Diga a pandemia, diga as más notícias, diga os meus inimigos, diga a escassez, diga o desemprego, diga nada, absolutamente nada será capaz de me vencer enquanto a minha hora não chegar. Mantenha sua mão levantada, diga, a minha hora não está na mão de Pilatos, não está na mão do presidente. Diga, a minha hora não está no Edu Guedes, não está no economista, não está no judiciário. Diga, a minha hora não está na mão do médico. Diga, a minha hora não está na mão de Satanás. A minha hora está na mão de Deus. 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 Alguém aplauda o nome do Senhor Jesus. Não há pavor se eu entendo que a minha hora não está na mão de ninguém. A minha hora não está na mão daqueles que me amam e muito menos daqueles que não me amam. Jesus diz, eu sei que a minha hora agora chegou. Mas quantas vezes o diabo tentou matá-lo, mas não conseguiu. Um tempo atrás, eu recebi em minha casa um amigo, muito usado por Deus. E quando ele orava por nós, Deus deu uma visão a ele. E nessa visão ele viu a minha esposa entubada em uma UTI.
respirando para os aparelhos com seus pulmões totalmente comprometidos. A minha esposa, na ocasião, estava muito saudável, mas nós seguramos aquela palavra. Um ano depois, a minha esposa vai ao médico e ela é diagnosticada por uma enfermidade mortal. Quando ela recebe a notícia, há um choque na gente, um choque, porque era uma enfermidade grave. Então ela me chama, fala assim: meu bem, você promete que se eu morrer você não casa de novo? Eu disse: prometo. Cruzei os dedos e disse: prometo. Brincadeira, não falou isso não. Enquanto nós estávamos sofrendo o impacto da notícia, o Espírito Santo trouxe no coração dela a profecia de um ano atrás. Porque a enfermidade dela, uma das características era os pulmões comprometidos. E quando ela lembra da profecia, ela começa a dar gargalhada. Eu disse: meu bem, você se lembra daquele dia? Você se lembra daquela profecia? Então nós olhamos para a enfermidade dela e dizemos: um ano atrás, Jesus disse que ela já estava recebendo o livramento. Um ano atrás, Jesus liberou uma palavra de que agora não era hora para ela partir. Viveremos, celebraremos ao Senhor, porque a liberação da palavra foi dada, e agora nós sabíamos que ainda não era chegada a hora da minha esposa. Quando você sabe a hora, ponto. Quando você sabe que ainda não é a hora, acabou. Ninguém consegue acelerar e ninguém consegue atrasar. Jesus está dizendo: agora chegou a hora. Agora chegou a hora. Tentaram antes, mas não conseguiram. A minha hora não estava nas mãos dos meus inimigos. Se você entende, diga amém. O segundo saber, versículo 2: e acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Versículo 11: porque bem sabia ele quem o havia de trair. O texto está dizendo que Jesus sabia a respeito do traidor. Ele sabia. Ele sabia quem o venderia. Ele sabia quem iria o trair. Ele sabia. Ele não ignorou isso. Ele não pediu para Deus: não deixa eu descobrir não, porque se eu descobrir eu nem sei o que vai acontecer. Não. Ele sabia. Quando ele se levanta para servir a mesa, ele sabia sobre cada uma ali. Ele sabia que Pedro iria o negar. Ele sabia que Tomé iria duvidar. Ele sabia que todos eles iriam fugir. Ele sabia. Agora veja, o saber do inimigo. O saber do inimigo não o paralisou. Sabendo que era Judas, sabendo que Judas estaria ao redor da mesa, isso não tirou Jesus do foco. Isso não tirou Jesus da sua missão. Isso não tirou Jesus do seu propósito. O que você está sabendo aí, hein? Que é contrário a você? Qual é a informação que você está sabendo, que você está ouvindo, que é desfavorável a você? O que você vai fazer? Você vai ficar paranoico? Você vai achar que o fim do mundo foi ontem? Você vai pensar que agora, o Judas está na mesa, agora o meu inimigo está patente, essa situação é o meu Judas, e agora o que eu vou fazer? Acabou a minha vida? Ou você vai fazer como Jesus?
sabendo quem era Judas, ele pegou a bacia, ele pega a toalha, ele começa a lavar os pés. E sabe o que ele está dizendo para Judas? Ele está dizendo para todo mundo ali: só, eu não estou aqui enganado, eu sei quem é vocês tudo, mas o ato de eu servir, eu estou dizendo, sabendo de tudo que é contra mim, isso não me paralisa, isso não me bloqueia, isso não me tira da rota, isso não me tira do lugar que Deus quer que eu esteja. Não deixa que a informação de Judas faça você sair do casamento. Não deixa que a informação de Judas te faça sair da igreja, sair da presença. Não deixa que a informação de Judas faça você desistir de amar, parar de amar. O texto diz, sabendo de tudo isso, amou-os até o fim. Até o fim. Não deixa que as informações de Judas saque de você as iniciativas de fidelidade ao Senhor, de generosidade, de adoração. É tudo isso que Judas quer. Judas quer te tirar da cruz, Judas quer te tirar do caminho. E tem muita gente que, ao ouvir as notícias de Judas, as Judas da política, do judiciário, da sociedade, do trabalho, da vida, da parentela, quando ele fica sabendo do drama de Judas, a vida dele acabou. Ele é totalmente desestabilizado. Não. Jesus sabia de Judas, mas esse saber não deixou Jesus paranoico, não removeu Jesus de 1 milímetro da vontade de Deus. Quando nós estamos diante dos nossos cenários, quantas notícias contrárias sacaram as pessoas da igreja, que até hoje não voltaram. Até hoje não voltaram. As informações de Judas, as informações da trama, as informações de uma armadilha, as informações de uma oponência, fizeram que essas pessoas abrissem mão do que elas não poderiam abrir. Diga comigo, aconteça o que acontecer, diga aconteça o que acontecer, diga, Judas não vai me paralisar. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa palavra? Quantos creem nessa palavra? Primeiro, Jesus sabia a sua hora, portanto ele viveu em paz, que ninguém iria acelerar isso, ponto. Enquanto não chegar a sua hora, você não vai morrer. Se você estiver no propósito. Existe um provérbio missionário chinês que dizia: enquanto nós não cumprimos o propósito, nós somos imortais. Enquanto você não cumpriu o propósito, se você estiver na vontade, você é imortal, você é indestrutível, você é imparável. Você crê? Diga amém. Segundo, Jesus sabia a respeito de Judas, e sabendo ele continuou servindo, ele continuou sendo o que ele era. Terceiro lugar, o que Jesus sabia? Versículo 3, primeira parte. Jesus, sabendo que o Pai havia depositado tudo em suas mãos. Jesus sabia que o Pai havia entregado tudo em suas mãos. Jesus não foi para a cruz vazio. Eu vou repetir isso aqui. Jesus não foi para a cruz vazio. Aos olhos dos homens ele estava nu.
Aos olhos dos homens ele estava pobre. Aos olhos dos homens nada ele tinha. Aos olhos dos homens. Mas ele estava cheio de tudo aquilo que o Pai tinha colocado em suas mãos. O sangue do Calvário não subtraiu nada do que Deus colocou na mão dele. Os açoites do soldado dos carrascos não subtraíram nada do que Deus havia colocado em suas mãos. Ele vai para a cruz sendo dono de tudo. Ele vai para a cruz tendo como herança todas as coisas. Aos olhos dos homens, Jesus estava vazio, mas aos olhos do Pai, ele estava pleno, ele estava cheio de todas as coisas que o Pai havia depositado em suas mãos. Glória, oh glória. Quando Jesus enviou os discípulos para a tempestade, a Bíblia diz que horas antes ele havia multiplicado pães. Os discípulos haviam comido pão antes. Quando os discípulos vão para a tempestade, os discípulos não vão famintos, eles vão cheios para a tempestade. Sempre Deus nos encherá primeiro para enfrentarmos a cruz, para enfrentarmos os nossos calvários. Quem diz que ele estava vazio? Ele estava cheio de perdão, ele estava cheio de graça, ele estava cheio de compaixão. Se tudo que você pensa que você possui é o dinheiro, é a conta bancária e é os bens que você possui, verdadeiramente você é um pobre miserável. Mas se você sabe que a igreja é detentora de riquezas, espirituais, você entenderá que no meio desta situação existe uma presença dentro de você, existe uma autoridade do Espírito dentro de você, existe uma manifestação poderosa dentro de nós. Quem crê nesta palavra, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele sabia que as suas mãos estavam cheias. Ele sabia que as suas mãos estavam cheias daquilo que o Pai colocou nele. Em quarto e último lugar, a última parte do versículo 3, sabendo que havia saído de Deus e que iria para Deus. Jesus sabia da sua origem, Jesus sabia do seu destino. Preste atenção aqui. Não é normal. Não é normal a igreja ter as mesmas emoções que o mundo tem diante da crise que nós estamos. Não é normal nós chorarmos as mesmas lágrimas, com as mesmas razões que o mundo está chorando e desesperado. Não estou dizendo que não há com que nós entristecermos. Não estou dizendo que não há com que nós sermos afligidos. Mas nós, quanto igreja, temos as mesmas reações, padecer dos mesmos pânicos, dos mesmos terrores.
só se você não souber da onde que você veio e para onde que você está indo. E então se revela uma geração de gente ignorante a respeito de quem eles são em Deus. Então agora você percebe o quanto que muitas pessoas são tão somente religiosas, porque eles não se movem por aquilo em que eles sabem da onde que eles vieram e para onde que eles estão indo. A Bíblia já deu um spoiler, a Bíblia já mostrou, a Bíblia já nos denunciou, já reportou de como tudo vai terminar. É por isso que Hebreus vai dizer que Jesus na cruz, Jesus vai desprezar a cruz. A Bíblia vai dizer que em Hebreus 12, de que Jesus vai ignorar a cruz. É como se Jesus dissesse, o que me espera te apequena. O que me espera diminui as dores. O que me espera faz com que essa tribulação, como diz Paulo, seja leve e momentânea. Quando eu sei para onde que eu estou indo, de que eu sou peregrino nesta terra, então todas as dores que essa vida pode me causar, essas dores, elas são apequenadas, elas são diminuídas, elas vão declinando, porque o gozo que está me proposto é por isso. É por isso que todas as vezes que Jesus vai falar da cruz, Ele nunca fala da cruz isoladamente, Ele sempre fala da cruz e fala da ressurreição. Eu morrerei, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Eu serei morto, mas eu ressuscitarei. Jesus nunca olhou para a cruz isoladamente. Quando Ele falava da cruz, Ele levantava os olhos e via a manhã da ressurreição. Ele olhava para a cruz, erguia os olhos e via a recompensa, e via o que o Pai havia separado para Ele como recompensa de todo o seu sacrifício. Ele sabia para onde que Ele estava indo. Você sabe para onde que você está indo? Qual a evidência disso nas suas emoções hoje? Qual é a evidência nas suas emoções que você sabe para onde que você está indo? Qual é o sinal disso na maneira com que você está tratando a sua esposa? Qual é o sinal que você tem hoje, que você sabe para onde que você está indo, a maneira com que você está tratando o seu marido? A maneira com que você está lidando com o seu dinheiro? A maneira com que você está lidando com o pecado? Qual é o sinal que está hoje na sua vida? Qual é o vocabulário que está nos seus lábios, que identifica que você sabe de onde que você veio e para onde que você está indo? Qual é o sinal que você tem da diferença de um andarilho e de um peregrino? Qual é o sinal que você tem? Que você tem certeza que você não veio do seu pai e da sua mãe. Qual é a certeza que você tem disso? Eu lembro que uns anos atrás, eu chamei o Alejandro e disse: meu filho, eu preciso te falar uma verdade forte, uma grande verdade. Eu dramatizei bem. E tá bom, pai, fala. Dizia o seguinte: eu não sou o seu primeiro pai, e nem a sua mãe é a sua primeira mãe. Ele arregalou os olhos e disse: mas como assim? Eu disse: antes de você sair de papai e de mamãe,
Você saiu de Deus. Porque você é herança de Deus. Então preste atenção aqui. Preste atenção. Quando nós apresentamos as crianças aqui, entenda isso, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, não é você que está apresentando o seu filho para Deus. Em primeiro lugar, é Deus que está apresentando ele para você. Dizendo, ele saiu de mim e eu coloquei aí. Então eu estou apresentando o meu filho, a minha herança a vocês. Aí como você sabe que tudo é dele e para ele, então você devolve o filho dizendo, eu devolvo ele para ti. Quando você vive a vida sabendo que por mais você foi maltratado pelos seus pais biológicos ou abandonado, mas eles não representam a sua fonte primária de vida, acabou. Você apequena, você diminui o impacto de qualquer dores que você tenha sofrido na sua história de existência. Você sabe de onde que veio. Imagina Jesus na cruz, tudo negro, tudo escuro, trevas, do meio-dia às 3 horas. Ele não está vendo nada, mas ele sabia. Oh glória! Ele sabia que a cruz era uma parada provisória. Oh glória! Por que nós, quanto igreja, nós achamos que esse tempo que nós estamos vivendo, ele é definitivo? Por que às vezes nós pensamos de que essa crise, essa tragédia, essa tenebrosidade, ela é definitiva? Não. Isso é provisório. Daqui mais alguns instantes, o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar e nós subiremos e viveremos para sempre, para sempre, para sempre e para sempre. Alguém está entendendo a voz de Deus? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Esté, por favor, coloca para mim o versículo 17. E a gente termina. Os obreiros, por favor, estejam apostos. Os obreiros, já pode ficar apostos aqui, por favor. Olha lá, escute. Se sabeis estas coisas. Agora Jesus transfere o saber para os seus discípulos. Se vocês saberem, vocês serão bem-aventurados. Vocês serão felizes. A nossa alegria não está naquilo que nós estamos vendo. A nossa alegria é naquilo que nós sabemos. Ei mãe. Eu sinto Deus conversando com você aqui agora. O que você está vendo nos teus filhos, no teu filho, tem te amargurado, tem te feito chorar. Mas não se mova para o seu filho por aquilo que você está vendo. Se mova o teu filho por aquilo que você sabe do que Deus fará na vida dele. Jesus não abandonou os discípulos, porque ele não se movia por aquilo que estava vendo, mas por aquilo que ele sabia. Não seja escravo das aparências da sua casa, porque senão isso fará com que você abandone eles. Isso fará com que você desiste deles. Mas se mova por aquilo que você sabe, daquilo que Deus te disse, daquilo que a palavra te garante. Então, você se moverá de fé em
que o justo viverá pela fé. Diga para Nabucodonosor: eu sei que ele pode me livrar. Eu sei quem ele é. Eu sei. Diga para aquilo que está diante de você, diga: eu sei. Eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu sirvo. Que quando você pegar o pão, quando você pegar o cálice, você vem dizer: Jesus, eu também sei. Eu sei que a minha hora não está na mão do corona, não está na mão de nenhuma enfermidade. Claro que isso não me torna negligente diante da mesma, jamais. Mas nada, nenhum diagnóstico médico, nenhuma situação humana, a minha hora está lá. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Isso me traz paz. Isso me traz paz para viver. Eu sei quem é Judas, mas eu não vou me paralisar. Eu vou continuar com as minhas virtudes. Eu sei que eu não estou vazio diante dessa situação. Eu sei de onde que eu vim e eu sei para onde eu estou indo. Eu conheço a minha origem, eu sei o meu destino. Você pode declarar esta noite o que você sabe. Nós não sabemos por acaso. Essas pregações que estão sendo derramadas ano após ano. O que você faz com tudo isso? Eu sei. Eu vou me apegar no que eu sei. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Em nome de Jesus. O que te desafia? O que te aflige? O que te ameaça? Enfrenta isso com o que você sabe sobre Deus. O que você sabe sobre Jesus. Enfrenta isso com o que você sabe a partir das Escrituras. Não a partir do que os jornais estão dizendo, não a partir do que qualquer outro meio está te comunicando. Se mova a partir do que a Bíblia diz, do que você sabe a partir das Escrituras. Então, você viverá a vida de qualidade. Então você viverá a vida segundo Deus. Pai, renova em nós, batiza nós, Senhor, esta noite, na Tua fé. Batiza nós, Senhor, na fé, de sermos movidos, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Que nós não venhamos andar por vistas, mas que nós possamos nos mover por fé. Que diante das notícias dessa semana, diante, Deus, das notícias do mercado de trabalho para este empreendedor, ele venha se mover, não a partir daquelas fontes, mas a partir de Ti, do que ele sabe ao Teu respeito. E então, nós avançaremos, multidão, abriremos telhados, iremos criar oportunidade, porque nós sabemos quem o Senhor é, nós sabemos aonde que o Senhor está. Pai, eu abençoo os Teus filhos, com espírito fervoroso de fé. Abre os nossos olhos, para que a gente veja a partir do invisível, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga comigo: vida, eu sei. Aplauda o nome do Senhor Jesus.